Alô galera do Venda Geografia, professor Orlando Castro para mais uma videoaula aqui no nosso canal e dando continuidade ao nosso curso de Geografia Física. Hoje nós vamos falar da litosfera, essa camada sólida da Terra. Vem para cima, vem comigo! Litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra, composta aí pela superfície ou crosta terrestre e pelo manto superior. Mas antes de começar a falar especificamente dela, de continuar aí falando das suas características, não esqueça aí de, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, fazer seu comentário, fazer perguntas, tirar suas dúvidas e, acima de tudo, compartilhar com os colegas na sua sala de aula, porque esse é um projeto para ajudar a milhões de pessoas, Brasil, mundo afora, a conhecer um pouquinho da geografia e se apaixonar por ela, principalmente porque ela faz parte do nosso dia a dia. Nós vivemos a geografia. Então, começando a falar especificamente da litosfera, acompanhe aqui comigo. 3 perguntinhas vão nortear a nossa aula de hoje. O que é a litosfera? Qual a sua origem? Quais as suas características? Então, na aula de hoje, a gente vai buscar compreender o que é a litosfera, já falamos ainda há pouco, essa camada sólida da Terra, mais superficial, e entendermos aí a sua origem, como ela se formou, as suas características, que é importante para o seu vestibular, para o seu Enem, para a sua prova. Aí na figura, nós percebemos muito bem as subdivisões da estrutura interna da Terra, mas destacando aqui a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno. E aqui, com base na rigidez, você tem uma litosfera mais superficial, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. Então, uma parte mais interna, intermediária, mais superficial e mais distante desse interior. Lembrando que a litosfera é a camada sólida, melhor dizendo, enquanto as outras variam de densidade. Então, é importante você compreender que a litosfera ela faz parte da estrutura interna da Terra. Ela é a parte mais superficial, é o palco da vida, é onde os seres humanos vão transformar, vão modelar e produzir o que a geografia chama de espaço geográfico. Então, é por isso que é importante você compreender a natureza, compreender o sistema Terra, justamente para fazer intervenções, não intervenções irracionais, como historicamente a sociedade fez, destruindo, explorando e, logicamente, deixando um legado cada vez pior para as próximas gerações, de escassez de recursos, de extinção de espécies, destruição de biomas mundo afora. A litosfera compreende a camada sólida da Terra, composta pela crosta ou superfície terrestre e o manto superior. Do grego litos significa pedra, então camada sólida, mais esfera, ou esfera, ou simplesmente esfera, então a esfera de pedra, a esfera rochosa da Terra, resultado do resfriamento da Terra, composta por rochas e minerais, está fragmentada em placas tectônicas. Aqui a imagem mostra muito bem essas fragmentações, que você não percebe muitas vezes a olho nu, mas que o dinamismo que ocorre nela, como por exemplo vulcanismos, terremotos, maremotos, a gente acaba percebendo isso aí. Falando mais da litosfera, já entendemos que a sua origem vem do resfriamento da Terra. Lembra que nós falamos na aula passada que a Terra ela é o resultado do resfriamento de uma bola de fogo incandescente, resultado de um agregado de poeira cósmica que se agregou, e que outros fatores contribuíram com uma colisão de um protoplaneta, o planeta Theia, que estava na mesma órbita que a Terra. Então a Terra era uma bola de fogo incandescente que de 4,5 bilhões para cá vem se resfriando. É por isso que ela vem se resfriando de fora para dentro. Então um dia a Terra ela vai se resfriar plenamente e isso vai comprometer a vida no planeta porque esse movimento do magma incandescente lá embaixo afeta muito na vida aqui em cima. Inclusive, contribuindo para a emissão aí do gás carbônico, que pelo excesso hoje é um vilão, mas que outrora foi muito importante para equilibrar a temperatura da Terra. Nós vamos falar mais isso aí em aula de impactos ambientais ou mesmo falando de atmosfera. Então, nossas aulas que vão falar de impacto como aquecimento global ou que vai falar da própria atmosfera, vamos destacar essa importância do gás carbônico. O gás carbônico está em tudo, toda a matéria no nosso planeta e foi importante para o desenvolvimento da vida. Hoje, o seu excesso, principalmente pela atividade industrial, ameaça o planeta.
Então, percebemos aí que até a litosfera ela é resultado do resfriamento da Terra, que primeiro resfriou a superfície, agora vem resfriando o seu interior. Falamos também algumas características dessa litosfera, que ela é basicamente composta pela crosta ou superfície terrestre e o manto superior, que foram os primeiros a se resfriar. Porém, o dinamismo lá embaixo, lá na região do manto inferior, onde tem grande concentração de magma, vem ocorrendo reações em cadeia, explosões, que vem colocando esse magma até a superfície, pressionando essa litosfera, fazendo com que a mesma se quebre para liberar escape, saída para essa pressão e esse calor que emana do interior da Terra. E aí é outra característica importante, essa pressão do magma lá de baixo para cá, fragmentou a litosfera num conjunto chamado de placas tectônicas. Essa litosfera é composta por rochas e minerais, então também vamos destacar aí numa outra aula sobre rochas, que é importante para você entender a estrutura geológica da Terra, né? Os tipos de rocha, mas entender que essa litosfera ela não é estática, ela é dinâmica, ela está em movimento, né? E ela é de suma importância para nós seres humanos, porque fornece os minerais, fornece os combustíveis fósseis, é o palco da vida. Então, por isso, você precisa entender porque você está nela. Então, quando você acompanha nos noticiários aí, tsunami, né, terremotos, vulcões entrando em erupção, você está vivendo a geografia. E nesse canal é justamente isso, perceber a geografia no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, na aula de hoje, falamos da litosfera, essa camada sólida da Terra que se formou a partir do resfriamento da Terra. Ela representa basicamente a crosta e o manto. Ela está fragmentada, composta por rochas e minerais e é de extrema importância para a nossa vida. Então, não se esqueça, geografia não se estuda, geografia se vive. Forte abraço!